Como que pode esse notebook aqui ter uma RTX 3050, mas ele é mais forte do que este outro notebook que também tem uma RTX 3050? Os dois têm a mesma placa de vídeo. Estão te vendendo algo que não está entregando 100% daquilo que você está comprando? O que é um notebook capado que todo mundo fala? E por que eu acho que nem existe mais isso de notebook capado? Eu vou te explicar tudo nesse vídeo para você entender de uma vez por todas, para ver se faz alguma diferença na sua vida, para você comprar a coisa certa, não pagar mais e receber a menos, ou principalmente não passar raiva depois que você comprou. Fala aí, galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo bem. Bom, eu trouxe alguns notebooks aqui na mesa hoje e vamos começar a explicar certinho, passo por passo, ok? Bom, aqui eu tenho um Dell G15. Esse aqui é um notebook muito famoso aqui no Brasil, foi muito comprado em todas as versões que ele foi vendido. Ele já chegou no fim da sua vida, né? Agora já tá parando de vender o Dell G15, tá nas últimas unidades aí. Quem comprar, comprou, quem não comprar, não compra mais, porque já entrou um outro notebook, né, no lugar dele, que é esse daqui, ó, o Alienware 16 Aurora. Bom, o 16 Aurora é melhor em quase tudo do que o Dell G15, em 99% das coisas, menos em uma. O Aurora, se você pegar a mesma versão e comparar com o Dell G15, o Aurora com 3050 versus o Dell G15 com 3050, o Dell G15 é ainda um pouquinho mais forte. Mas por que as marcas estão fazendo isso? O que está mudando entre um e outro? Bom, para explicar isso, primeiro vamos começar disso aqui. Eu peguei dois notebooks que tem a mesma placa de vídeo, RTX 3050, nos dois, ok? Só muda o processador. Bom, primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: quando você coloca um monte de componente dentro de um computador, esses componentes esquentam, certo? Quanto mais calor você tem ali dentro, mais caro fica para você tornar aquele computador ou aquele notebook usável. Por quê? Porque se está esquentando muito, você precisa colocar um sistema de resfriamento mais avançado, isso custa mais caro. Ou você precisa fazer alguma outra alternativa ali para ele não esquentar muito. E aí eu quero comparar com você uma coisa muito básica para você entender o que está acontecendo com os notebooks. Primeira coisa, tá? Primeira coisa que está acontecendo é isso aqui. Antes, os notebooks que a gente tinha no mercado, Dell G15, Acer Nitro 5 antigo, eles eram grandes e pesados, tá? Esse notebook aqui é muito pesado. Ele é bem grandão, pode ver que ele tem até uma outra parte aqui na parte de trás, olha, que é só para saída de ar junto com conexão. E ele também é grosso, tá vendo? Agora, pega o Lenovo Lock, que já é um notebook dessas últimas gerações que foram lançados aqui. Primeiro, olha ele perto do Dell G15. Olha isso aqui, ó. Olha a diferença de tamanho. O Dell G15 é significativamente maior, tá vendo? O Dell G15 também é mais grosso que o Lenovo Lock. E o Dell G15 é mais pesado do que o Lenovo Lock, bem mais pesado, tá quase 1 kg mais pesado que o Lenovo Lock, é bastante coisa. Bom, obviamente, se o Dell é maior e é mais grosso, tem mais espaço aqui dentro para o calor circular sem danificar o notebook. No caso do Lock, não tem isso. Então, se a marca colocar tudo que tem no Dell aqui dentro e deixar ele trabalhar igual, ele vai esquentar, a mesma coisa que o Dell, só que não vai ter lugar para esse calor circular. Ele vai danificar o notebook. Alguma coisa vai dar errado, ok? Então, a primeira coisa que está acontecendo com os notebooks hoje em dia é eles estão ficando mais finos e mais leves. Se eles estão ficando mais finos e mais leves, não tem jeito. Alguma coisa precisa mudar. Ele não pode esquentar tanto, ou você tem que colocar um sistema de resfriamento muito avançado, ou você tem que cortar a potência para ele não esquentar tanto. Sabe o que acontece quando você pega um Dell G15, como esse aqui, que é um notebook que o pessoal fala que não é capado, ele entrega 100% da potência dele, e você coloca num benchmark, num jogo, alguma coisa que vai utilizar 100% da potência, e ele começa a esquentar muito. Sabe o que acontece? O processador e a placa de vídeo perdem desempenho. O próprio sistema entende que se ele continuar trabalhando naquela potência, com aquela temperatura, ele vai quebrar. Então ele corta o desempenho da placa de vídeo. Mas isso só acontece em situações extremas, ok? Já no caso do Lock aqui, o sistema entende, e a própria engenharia da Lenovo entende, que se ela liberar 100% da potência, vai quebrar. Então, ao invés de ser igual ao Dell, que entrega 100% e só quando está muito quente corta a potência, no Lock ele nunca vai entregar 100%. Como que você sabe se o notebook tem uma placa de vídeo que entrega 100% ou não? Porque o processador não muda, tá? Se você tem o mesmo processador nos dois, os processadores vão entregar o mesmo desempenho. Isso não é cortado. O único corte de desempenho é da placa de vídeo. E como que você sabe isso? Tem duas medidas para isso. Uma se chama TDP e a outra se chama TGP. Bom, vamos lá, vamos entender. TDP é uma medida de calor. Ele vai te dar uma medida em watts
Quanto maior isso, significa que a placa libera mais calor. Se a placa libera mais calor, significa que ela não é limitada. E a outra medida é o TGP. É uma medida de potência da placa que mede em quanto de energia ela suga da fonte ou da bateria do notebook. E para você saber isso do notebook é muito simples, tá? Você pode pesquisar na internet ou se você já tem um notebook na sua casa, você vai fazer isso daqui que eu vou mostrar para você agora. Você vai pegar o seu notebook. Com o seu notebook você vai pegar com os dois dedos, clicar aqui no trackpad, ó, na tela inicial dele, vai abrir essa opção, você vai em mais opções, painel de controle da NVIDIA. Vai demorar um pouquinho e vai abrir um aplicativo da sua placa de vídeo. Ok. Você vai clicar aqui em ajuda na parte de cima e vai clicar em informações sobre sistema. Ok. Vai abrir esta outra aba aqui. Aqui você vai achar potência máxima dos gráficos, olha só. E tá aqui escrito 65 watts, tá vendo? Potência máxima dos gráficos e do lado 65 watts. Ok. O que é isso? Isso significa que esta placa RTX 3050 deste Lenovo puxa 65 watts máximo de energia. Isso é o máximo que ela puxa. Agora, quando a gente vai pro Dell, olha só, é a mesma placa de vídeo, tá? Ele puxa 95 watts. Tá dando para enxergar? 95 watts. Isso é mais, bem mais do que o do Lenovo. Se ele puxa mais energia, significa que ele gasta mais bateria, mas também significa que ele consegue entregar mais potência e também que vai liberar mais calor, porque quanto mais energia, mais potência, mais calor. Por que fizeram dois notebooks com a mesma placa de vídeo, sendo que um entrega mais potência e o outro não? É por esse motivo que eu te falei. Este daqui é muito maior, tem mais espaço para liberar calor. Esse aqui é muito menor, não tem espaço. Se fosse fazer um sistema de resfriamento nesse daqui tão avançado para que ele conseguisse entregar essa potência deste daqui, ele ficaria muito mais caro. E tem um exemplo de notebook para eu falar para você disso daí, para eu mostrar isso para você. Mas antes de eu mostrar esses exemplos de notebooks que são iguais, só que o outro tem um sistema de resfriamento melhor e por isso libera mais potência, eu vou mostrar para você se faz ou não diferença essa diferença de potência. Nesse caso, hoje em dia, dos notebooks mais baratos, que são notebooks com RTX 3050 ou até mesmo 4050, os notebooks gamers de entrada, você vai ver que a diferença entre um notebook que lhe entrega 100% da potência, como é o caso do Dell G15, para um que não entrega, depende muito do que você vai fazer. Vai ter tarefa que não tem desempenho, não tem diferença de desempenho nenhuma, como é o caso na hora de trabalhar. Tem tarefa, como é o caso de jogar, que dependendo do jogo essa diferença existe, dependendo do jogo a diferença não existe. Mas a questão é o seguinte, nos notebooks de entrada, basicamente nenhum mais hoje em dia é igual ao Dell G15, com essa placa de vídeo ilimitada. Bom, a NVIDIA, que faz as placas de vídeo, quando ela faz a placa para notebook, ela fala o seguinte, essa placa pode puxar até 95 watts de energia, por exemplo. No caso, uma RTX 3050 aqui. Se a fabricante do notebook quiser pegar essa placa e puxar até 95 watts, ela vai ter 100% da potência dela. Se ela quiser puxar menos, ela vai tendo um pouco menos de potência, mas também vai liberar menos calor. Cada placa tem uma potência máxima. Pode ser 95, 100 watts, 140 watts, depende do tipo da placa. Então as RTX 3050, 95 watts. RTX 4050, por exemplo, sei lá, 145 watts. E assim vai dependendo da placa de vídeo. Deu para entender? Mas, independente da potência máxima que você puxa, tem uma outra coisa que conta muito. A placa de vídeo, como eu falei, é a mesma. Então, quando você olha aqui, olha, no mesmo aplicativo, Core CUDA, tá vendo? 2560 aqui no Dell G15. 2560, cadê? Aqui, ó, Core CUDA, 2560. Quando a gente olha no Lenovo Lock, 2560 também, é igual. O que é esses Cores CUDA ou CUDA Cores? Esses são a quantidade de núcleo que tem dentro da placa. Cada núcleo cuida de processar, é como se fosse um cérebro processando alguma coisa. Quanto mais núcleos, mais tarefas você consegue fazer ao mesmo tempo. Na hora de jogar, por exemplo, você vai ter muito mais processadores processando aquele jogo. Quanto maior isso, melhor. Conforme as placas de vídeo são mais caras, aumenta o número dela, né? Aumenta a quantidade de núcleos. Então, por exemplo, uma RTX 3050 tem menos núcleos do que uma 4050 ou do que uma 4060.
Uma 4070 tem mais do que uma 4060. Uma 5070, por exemplo, das novas, tem mais do que uma 4070 das antigas. Então, a quantidade de núcleos, percebe que é a mesma coisa? Porque o chip é igual, tanto no Dell como no Lenovo. Essa questão de quantidade de núcleo da placa é algo muito interessante. Todas as RTX que são de notebook e terminam com 50, sempre vão ter 2.560 núcleos. Então uma RTX 3050, 4050 ou até mesmo 5050 vai ter 2.560 núcleos. Porém, conforme a geração avança, o clock base delas é muito maior. Então você pode limitar essa placa e ainda assim ela ser mais potente do que a geração passada. Então, uma RTX 4050 tem um clock maior do que uma 3050. E uma 5050 um clock maior do que uma 4050. Outra coisa que muda também, dependendo da geração, é a VRAM, que é a quantidade de memória RAM dentro da placa de vídeo. Mas isso aí é história para outro vídeo, não cabe falar disso aqui agora. E uma outra dúvida que surge é, tá, Felipe, então tem essa limitação do quanto a placa de vídeo puxa de energia da própria bateria ou da fonte do notebook. Se eu trocar a fonte do notebook então, isso resolve? Não, não resolve. Porque a fonte do seu notebook só é o máximo que a placa puxa mesmo. Se você colocar uma fonte mais forte, a sua placa vai continuar puxando só aquilo que ela foi programada para puxar. Existem alguns notebooks aí no mercado que você consegue fazer uma alteração de BIOS dentro da placa e aí sim você consegue fazer com que a placa puxe mais energia alterando a fonte. Mas isso é um processo bem mais avançado, não dá para fazer em todo o notebook e claro, você perde a garantia e ainda tem um perigo ali de você queimar algum componente, né? Então, na hora de trabalhar, por exemplo, que você só importa a quantidade de núcleos e não necessariamente a potência máxima que ela chega, a diferença é quase nenhuma ou às vezes é realmente nenhuma. Por exemplo, eu abri o Premiere nesses dois notebooks aqui, tanto no Dell como no Lenovo. Premiere Pro, um aplicativo de edição de vídeo, coloquei um vídeo pesado, cheio de efeito e tudo mais nos dois e coloquei para renderizar para ver qual renderizava mais rápido. Olha, o Dell G15 renderizou o vídeo em 2 minutos e 2 segundos. Já no caso do Lenovo Lock, 2 minutos e 14 segundos. Sim, teve uma diferença de 12 segundos para o Lenovo Lock, mas eu digo para você que isso é até uma questão de quase empate. Esses 12 segundos ali, se eu refazesse o teste, pode ser que o Lenovo chegasse mais próximo do Dell. E dependendo do notebook, você não percebe diferença nenhuma. Vou dar um exemplo agora de um notebook um pouco mais forte, ok? Um Predator Helios Neo 16. Ele tem uma RTX 4060 que entrega 100% da potência, ela não é limitada. Eu abri o Blender, que é um aplicativo que faz um teste de benchmark de render 3D. Ele simula, para quem trabalha com 3D, uma renderização ali de um arquivo em 3D mesmo. E dá uma pontuação. O Predator conseguiu 3.230 pontos. Depois eu testei no Acer Nitro V com a RTX 4060 e o i9. É a versão mais forte do Acer Nitro V com 4060, que mesmo assim é capado, né? Entrega apenas 75 watts nessa RTX 4060. Bom, no Blender ele conseguiu 3.073 pontos. É muito próximo do Predator. Por mais que a placa de vídeo do Acer tenha metade da potência máxima liberada do que a do Predator, ele ainda assim entrega basicamente a mesma coisa na hora de trabalhar. Por isso, se você está pensando em trabalhar com o notebook, não importa muito isso. E é também por esse motivo que os notebooks hoje em dia que são para trabalho estão com placa de vídeo limitada, porque para trabalhar não faz diferença, entendeu? Por isso quando você pega, por exemplo, um Galaxy Book 4 Ultra com a RTX 4070, que é extremamente limitada a placa dele, na hora de trabalhar ele é muito bom, porque ele tem uma 4070 que só o que importa é a quantidade de núcleos e ele continua tendo uma 4070. Na hora de jogar ele vai entregar bem menos potência, aí eu vou explicar o porquê. Porque na hora de jogar, esses núcleos que eu mostrei para vocês são muito importantes. Mas outra coisa é muito importante, que é isso daqui embaixo, olha. Que é o clock máximo. Tá vendo que aqui, no caso do Lock, é de 990. No caso aqui do Dell, é de 1732. Esse clock é a velocidade, de uma forma bem simples, a velocidade com qual cada núcleo consegue trocar informação. Na hora de trabalhar não é tão importante, porque a velocidade não é tão importante. O trabalho, quando você está lá editando um vídeo, mexendo num projeto 3D de casa, de arquitetura, não importa. Você está fazendo isso de uma forma mais lenta. Então, a troca de informação, 990 Hz já é muito rápido. Não faz diferença de 990 para 1700.
mas na hora que você está jogando é muito diferente. A quantidade de processamento por segundo que o computador tem que fazer para poder carregar aquelas texturas, ver o que os NPCs estão fazendo, precisa ser muito rápido. Então essa diferença de clock é o que vai fazer a diferença de FPS no jogo. E essa diferença de clock existe exatamente porque o Loki consegue puxar menos energia do que o Dell. Então na hora de jogar isso faz muita diferença. Por exemplo, eu vou comparar agora com um notebook que é limitado e outro que não é. O Predator Helios Neo 16 com a RTX 4060 ilimitado, abrindo Horizon Zero Dawn, que é um jogo que utiliza muito placa de vídeo e também processador, ele pegou 148 FPS de média no benchmark. Já abrindo o mesmo jogo no Ace Nitro V com a RTX 4060 i9, ele pegou 105 FPS de média. Sim, existe uma diferença do processador do Helios para o processador do Acer, mas nesse caso a placa de vídeo foi primordial para essa diferença grande de desempenho. Percebe que teve uma grande diferença? Quando se trata de notebooks mais caros, principalmente com a RTX 4060, 4070, essa diferença é muito grande para um notebook que é capado para outro que não é. Mas quando se trata de notebooks mais de entrada, com a RTX 3050 ou 4050, essa diferença existe, mas ela é muito baixa e às vezes é inexistente quase. Sabe por quê? Porque esses processadores aqui mais básicos, com placas de vídeos mais básicas, não necessariamente extraem 100% daquilo que o jogo está oferecendo. O jogo não consegue extrair 100% daquilo. Então, se não está em nenhuma das duas em 100% de uso, a diferença é quase nenhuma. Eu abri o Horizon Zero Dawn no Dell e no Lenovo aqui. Nesse caso, os dois têm uma RTX 3050. No caso do Dell G15 aqui, ele pegou uma média de 93 FPS no Horizon. Já no caso do Lenovo Lock, 97 FPS. Pois é, o Lock chegou a pegar mais do que o Dell. Mais uma vez, essa variação pequena, se eu refizer, é bem provável que os dois peguem a mesma coisa, tá? Então é basicamente um empate. Por que deu a mesma coisa, Felipe? Porque, nesse caso, o processador não importa tanto para esse jogo. A placa de vídeo importa mais. E a placa de vídeo, como vocês viram, é a mesma. Porém, a do Dell entrega mais potência máxima. Só que nesse caso, o jogo nem estava conseguindo extrair 100% da RTX 3050 aqui dos dois. Ela estava limitando, não só por questão do clock, mas por questão da quantidade de núcleo mesmo que a placa tem. Então, nesses notebooks mais de entrada, de RTX 3050 e 4050, essa diferença entre um notebook que é capado para outro que não é quase nenhuma. É claro, tem jogo que sim, que dá diferença de 10, 12%, mas nem todo jogo. Por isso que as marcas hoje em dia estão vendendo muitos notebooks com a RTX 3050 e 4050 que são assim, igual o Lenovo Lock. Menores, mais finos, que não entregam 100% da potência da placa, mas tudo bem, porque eles são feitos para a bateria durar mais, para não esquentar tanto, para serem mais baratos e no final do dia entregam quase que a mesma potência do que um Dell G15. Outra vantagem disso, como eu falei, os notebooks estão ficando mais baratos. Ou antes, o preço que você pagava num Dell G15 no valor normal, hoje você compra o novo notebook da Dell, o Alienware 16 Aurora, que com a RTX 4050 é melhor do que a RTX 3050 do Dell. Aqui nós temos muito mais núcleos. Olha isso aqui. Vamos ver a quantidade de núcleos que tem nessa placa de vídeo. Lembrando que a do Dell tem mais ou menos ali 2.560 núcleos. A RTX 4060 tem também 2.560 núcleos, tá vendo? Mesma coisa. Só que o clock dela é maior. 1.470 MHz de clock. Porém, com 65 watts, limitada. Então, mesmo limitada, a RTX 4050 consegue entregar muito mais potência do que a 3050. Ela libera menos calor hoje em dia, porque é um notebook limitado, e consegue entregar quase que a mesma potência de um Dell G15, que não era limitado e precisava ser muito grande. E olha só que interessante, se a gente comparar essa RTX 4050 do Alienware 16 Aurora limitada com a RTX 3050, também limitada do Lock, a quantidade de núcleos é a mesma, mas o clock é muito maior na RTX 4050. E aí também é uma diferença de você pegar uma placa de uma geração mais nova. O clock é tão maior que chega a ser 70% maior do que a RTX 3050, gastando a mesma quantidade de energia, sendo limitada igualzinho era limitada a RTX 3050 do Lenovo. Mesma quantidade de núcleos, mas muito mais rápida. Isso que vai fazer diferença no FPS. É isso que vai entregar muito mais FPS nos jogos e também é isso que vai fazer diferença na hora de você trabalhar, dependendo da tarefa que você for fazer. Mas basicamente é isso, pessoal. Se a gente comparar um notebook como esse
Alienware aqui, se a gente pegasse esse Alienware, que é muito bem construído, e colocasse uma RTX 4050 sem limitação, o que você ia ter que fazer? Você ia ter que melhorar muito mais internamente o sistema de resfriamento. Isso ia sair mais caro. Mas fizeram isso. E esse notebook se chama TUF F16. Ele é exatamente este daqui que está na minha mão, é exatamente o Alienware 16 Aurora. O que muda é que a RTX 4050 dele não é limitada. Ele tem até mesmo o mesmo processador, tá? Só que lá no TUF, em alguns momentos, ele realmente consegue ser mais potente. Às vezes consegue entregar 10, 15 FPS a mais, dependendo do jogo. Só que em outros momentos ele entrega a mesma coisa, porque chega um momento que o TUF está esquentando tanto que nem o sistema de resfriamento dele aguenta e ele tem que cortar a potência. E mesmo assim, o TUF é mais caro, custa R$1.000 mais caro do que o Alienware. De maneira geral, hoje em dia, se a gente parar para pensar, tem uns 2 ou 3 notebooks entre R$3.000 e R$5.000, R$6.000, que não são capados. Talvez só mesmo o Dell G15 e o TUF F16. Todos os outros têm uma limitação na placa de vídeo. E o motivo é esse. Hoje em dia as placas ficaram melhores, uma RTX 4050 tem a mesma quantidade de núcleos do que uma 3050, porém entrega muito mais potência. E você libera menos calor, gasta menos energia, você consegue fazer notebooks mais leves, mais finos. Se você quer saber qual que é a potência máxima de um notebook, você pode olhar o TGP dele. Mas não necessariamente isso vai refletir quão potente ele é de verdade. O ideal é você também ver os benchmarks, porque a gente já mostrou vídeo aqui no canal de notebooks que são limitados para outros notebooks que não são, e os notebooks que não são, às vezes são mais fracos do que aqueles que são limitados, porque os que são limitados têm processadores melhores, etc, etc, etc. Não sei se esse vídeo ficou confuso, não sei se deu para vocês entenderem. Notebook capado, então, é aquele que tem uma placa de vídeo que não libera 100% da potência, mas estão sumindo do mercado os notebooks que liberam 100% da potência. Mas é isso aí, o que você acha de tudo isso? Você acha horrível isso? Você acha ruim você ter que pagar pelo valor para ter uma RTX 3050 igual a do Dell no Lenovo, só que a do Lenovo não é a mesma potência do Dell? Ou você está entendendo que isso não faz tanta diferença na sua vida e que na verdade a maior diferença é você poder ter um notebook mais fino? Eu quero saber de você, sua opinião. O que você acha de tudo isso? Comenta aqui embaixo para saber, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, galera. Valeu e falou!